É possível, a partir da cidade, ter outros pontos de vista sobre esse momento histórico mundial que vivemos? O que diz o peso do vazio acerca das marcas da presença humana? Como se propor a criar virtualmente? São muitas questões, mas acredito que essas são as principais que envolvem a criação do projeto Reabitar com a Zózima Trupe, na primeira edição do Laboratório Teatro em Nuvem do Sesc Carmo. É desses questionamentos que nasce uma dramaturgia que pretende escutar a voz de lugares públicos, né? Que durante a pandemia, devido à Covid-19, se viram completamente esvaziados. A busca de um testemunho sobre esses espaços. Trata-se de um exercício imaginativo que busca investigar qual é o impacto do confinamento social na área urbana. E além dos dramaturgos, dos artistas da trupe, tivemos diversos pesquisadores convidados que criaram, provocaram, teceram conosco, com a Zózima, neste projeto. O disparador do nosso processo é o isolamento social. É como o isolamento impacta diretamente no espaço urbano, como que os vazios impactam. Todos nós estaríamos no Sesc Carmo, reunidos numa sala e conversando sobre a cidade, né? Nesse momento, a gente não tem esse rastro físico na cidade. Cada um está na sua casa, ou no local de trabalho, mas não é por causa disso que a gente deixa de marcar o território, marcar a memória dessa cidade com os nossos rastros. A arte sonora, a gente costuma dizer que ela se estabelece na fronteira entre a música, as artes visuais e a arquitetura. Então, por aí, vocês já começam a perceber o porquê que eu gostaria de falar com vocês sobre essa prática. Bom, é importante que se diga que teatro não se faz sozinho, né? Mesmo que virtualmente. E poder contar com tantas pessoas, provocadores, com o público, com esses pesquisadores, foi muito importante, foi muito fértil e ampliou o olhar do que pode ser o silêncio das coisas quietas, né? O que pode ser esse momento de reabitar. E pensando nessa questão da criação em colaboração, acho que assim, a criação de dramaturgia é parte do teatro, e a gente vive um momento em que o teatro é feito de mil formas, né? Ele acontece no palco, ele acontece na rua, ele acontece graças a vocês no ônibus, ele acontece com diretor, ele acontece sem diretor, ele acontece com música, ele acontece no escuro. Então, assim como existem mil formas de fazer teatro, existem mil formas de fazer a dramaturgia. Assim como tudo está sendo inovador nesse processo, o contato com o público não poderia ser diferente, né? Eu achei o público extremamente prestativo, generoso e sensível, doando seu tempo durante e após os encontros, para deixar seus apontamentos, percepções e sentimentos. Entrei na dela e fiquei esperando e ainda estou aqui na dúvida se eu vou contar ou não. E não foi outra sensação enquanto o público muito engraçada, que não foi, eu falei assim, nossa, eu tô saindo do bar, eu acabei de tomar uma, e eu vou entrar na igreja. E aí eu falei assim, eu tenho a sensação de que não é a primeira vez que eu faço isso na vida. Eu acho que essa situação está se repetindo. Então foi essa sensação de público, Tati, eu achei legal, eu comprei a ideia. E aí eu pergunto para vocês, se o bar fosse um canto da sua casa, onde seria? E aí fica aberto, quem quiser. Seria cozinha, seria minha cozinha. Seria minha laje, ao ar livre. Seria a minha cozinha e a área externa. Seria minha área externa também. E para vocês, o que não pode faltar num bar? Cachaça. Tempo. Gente. Vinho e Ascov azul.
Tecer esse diálogo entre a personagem Bar e o público nos experimentos foi fundamental para a construção da personagem. Poder ouvir a voz, as confissões, os risos, os desabafos, isso tudo integra e materializa o espaço bar, que também pode ser um lugar de afeto, que é um lugar de êxtase, de relação e de cumplicidade. Brasil pro mundo. Saúde. Paciência. Saúde. Resistência. Saúde, sabedoria. Encontro. Encontro. E o projeto, ele previu 13 ações gratuitas, abertas, né, bate-papos com pesquisadores, leituras cênicas, discussões com os dramaturgos, ensaios abertos, experimentos artísticos, esse mini documentário, uma publicação digital que é uma cartografia sobre o projeto e sobre a pesquisa. E a dramaturgia, composta com a Cláudia Barral e o Marcos Barbosa, investiga 7 espaços da cidade: o teatro, o templo, o rio, a rua, o bar, o mirante e o parque. Quando eu recebi a dramaturgia, para mim foi bem intrigante, assim, porque era ao contrário do que eu imaginava o que era um sentimento de um parque. E foi bem interessante pesquisar isso, porque entramos em camadas muito profundas do sentimento humano, do sentimento da solidão, da depressão e o estado de solidão que esse parque sentia. O vazio. Eu sempre me senti vazio. Mesmo estando sendo lotado de gente. Porque o que preenche a gente é um olhar, é um cuidado. Isso eu nunca tive. Que quando eu cheguei em São Paulo, eu fiquei encantada pelo Parque Ibirapuera, né? Que é o nosso refúgio de natureza. E aí o Marcos me falou, você sabe o que é que significa Ibirapuera? Significa o que antes era árvore. E Uau. aí me veio, né? E aí eu lembrei do Caetano também, quem vem de outro sonho feliz de cidade. No Nordeste a gente se relaciona com a natureza de uma forma diferente. Fez muito sentido para mim um índio dizer o que antes era árvore. Antes era outra coisa. Lá a natureza se impõe e a gente se adapta a ela. Daí eu acho que surgiu esse parque melancólico, adaptado, né? Que diz, eu tô aqui por conta deles, não sou eu que impero. E aí veio essa melancolia do parque. Desde a leitura anterior, isso sempre vai me surpreendendo, a maneira como os lugares têm essas camadas também, sabe? E aí essa questão da solidão, desse parque melancólico, né, frustrado, assim, por ser uma imitação de algo, né, uma domesticação, assim. Essa figura complexa, com o polo positivo e o polo negativo, né, que eu acho que a gente tem a luz e a sombra, e o parque, ele, para mim, remete muito a isso. No começo, que vocês estavam falando que ia fazer a leitura do parque, me remeteu à infância, às minhas atividades, né, e ao tom de voz do Júnior lendo, e também entra a melodia do violão. A minha imagem foi justamente o Parque de Chernobyl, né, que foi uma coisa que eu já vi algumas imagens, né, depois do acontecido de Chernobyl, e tem um parque que está assim arrasado, né, tipo as cadeiras da roda gigante assim, todas abandonadas. Então, o que me veio, a minha imagem, né, dentro da semiologia, veio justamente o Parque de Chernobyl, um parque assim arrasado, né, que ele já teve um auge, que ele já teve todo um movimento e que hoje ele está decadente. Para mim,
nos encontros com o público foi muito interessante porque me fez entender um outro lado do que eu estava vendo da dramaturgia. A dramaturgia propôs um parque de uma forma com mais sentimentos, com mais emoção, com mais tristeza, solidão, e o público também tem um outro lado do parque, né? E foi muito interessante ter esse paradoxo junto. E aí teve uma das pessoas do público, que é a Ana Luísa Icó, que falou do parque de Chernobyl, e o parque está completamente solitário, arrasado por conta de tudo que aconteceu lá, e aquilo me deu uma profundidade muito maior do que é uma solidão de um parque, porque nem a natureza quer estar ali, então aquilo foi muito importante para mim. Quando a gente escolhe essa, a de carne, a gente põe para tomar ar a outra, a da coragem. Você acha que super-herói usa máscara por quê? Quando eu vi, agora a ordem é usar máscara, eu ri. Eu disse, todo mundo de máscara já é 1, 2 mil, 10 mil, todo mundo de máscara. A multidão vai chegar assim, ó, gritando, mascarada, pedra na língua, palavra na mão. Uma hora vai voar a primeira. A pedra. Gostei muito, eu acho que a rua é bem isso mesmo. Eu achei que foi bem verdadeiro, porque eu acho que ir para a rua já é um embate em si, né? Não necessariamente morar na rua, você não precisa necessariamente... O fato de você ir para a rua é um risco, né? Você está saindo do seu lar, você está saindo do seu local de repouso, de segurança. Fazer o personagem da rua foi um grande desafio e uma delícia ao mesmo tempo, porque ela tem uma energia muito intensa, livre, diz tudo que a gente quer falar, não tem filtro, e minha grande questão era fazer como que as pessoas se sentissem na rua estando dentro de casa. E o Eduardo Pizarro, durante a apresentação dele num dos nossos encontros, ele usou um aplicativo que mostrava algumas ruas em tempo real. Eu achei isso interessantíssimo e acabei incluindo na minha cena e eu achei que tinha tudo a ver. Eu acho que justamente essa questão dos olhares para vários lugares remete bastante à rua, porque quando você tá na rua, eu pelo menos sou uma pessoa, quem mora em São Paulo, né, sabe que você tem que olhar para todos os lados, independente de onde você tá passando, se a rua é só uma mão, porque você corre risco de ser atropelado, porque aqui todo mundo é doido. E aí eu acho isso muito legal, porque você olha muito para todos os lados, você tem que ter essa atenção, né, para tudo, e é tudo muito grande, e tem muita coisa na rua, né? Tô muito emocionada com a leitura, viu, Tati? Que bom! Muito bom. Eu fiquei... É difícil fazer, né? Quando tá o dramaturgo, né? Vocês escreveram. Sabe por quê? Porque quando eu tô sozinha, eu fico perigosa. Com pedrinhas de brilhantes, para o meu Toda rua conflui para chegar numa artéria que o trânsito não pode parar. Sinto que eu corro nas veias de cada um de vocês. No processo, eu busquei traçar, né, um paralelo entre os corpos. O corpo rio, o corpo humano e o corpo cidade. Uma vez que a água é imprescindível para a vida, né? Mas você tem razão. Eu dei atenção demais a eles. Que quando a Maria disse para ir para essa memória de rio, eu fiquei na dúvida de qual foi o rio que eu mergulhei pela primeira vez, e eu tive uma confusão mental com 3 pontos do mesmo rio, que é o rio Boiçucanga, no litoral norte, porque eu já entrei nele quando ele deságua no mar, eu já entrei nele quando ele tem numa cachoeira, e eu já entrei nele no outro ponto, e eu fiquei, nossa, como um rio é tanta coisa. E aí eu lembrei que talvez o primeiro rio que eu fui, que eu entrei quando criança, é o rio que, na verdade, é um delta, é um encontro do rio com o mar, o rio Ceará, que se encontra com a Barra do Ceará. O rio sempre se renova, uma água nova, então achei isso bem legal. E também a autoconsciência dela de perceber que está sendo um relacionamento abusivo demorou, né, para chegar, e ao mesmo tempo esse
esse romance, assim, né, de certa forma, do rio e do, se eu entendi direito, né, do rio e do mirante. Não faz muito tempo, agora há pouco, nestes tempos que tudo começou. Dia normal, mas aí ela apareceu. De repente. Para mim, isso é raro porque eu sou muito atento. Mesmo quando eu durmo, eu fico atento. Mas de repente, ela estava lá. Ela, deusa Madonna, santa mulher sedutora. Bom, a gente já está terminando o projeto e a gente já está ficando com saudade. Tem algo muito especial que foi vivenciado, que foi esse processo de escuta, né? O quanto a gente ouviu as pessoas, as expressões, as sensações, as ideias a partir do que a gente estava propondo. Isso para a Turpi sempre foi muito precioso e muito norteador da nossa pesquisa. Aí você entra num êxtase, assim, tipo, eu comecei a chorar, então perdi todas as palavras, assim, você perde um pouco a razão, cai a razão. Sim. Você nem sabe onde você tá, na verdade, eu nem sabia onde eu tava, na verdade, fui engolido pelas imagens. Em primeiro lugar, parabéns, vocês são muito corajosos. Eu gostei muito do que a Thaís falou sobre um diário da pandemia. Eu acho que a gente, enquanto espectador, a gente vai assistir um experimento online, a gente tem que estar preparado e entender todas as questões tecnológicas e limitações tecnológicas que nós temos como país inteiro, um Wi-Fi, etc., que realmente é ruim e não é bom, e a gente já ir preparado para isso, aberto para isso. Então, parabéns pela coragem, por vocês se jogarem, isso é assim, admirável de ver. Todos esses elementos que agora estão na dramaturgia, na fase em que ela está, porque a gente sabe que tudo está em desenvolvimento, vem do elenco da trupe. Mas, claro, vem do elenco da trupe em uma determinada forma, não é? Numa determinada dinâmica. E aí, nesse momento que a trupe diz sim para a lista que a gente fez, agora a gente tem que dizer sim para o que os atores e as atrizes trazem. Sim e a gente vai, então, a partir daí. Eu entendo que talvez, sei lá, para algum ator, para alguma atriz, tenha sido um pouco frustrante, um pouco surpreendente, um pouco desagradável, ou muito bom, né? Ver o que a gente faz a partir daquelas informações, porque muda de novo, muda mais uma vez. Eu só garanto que a gente considerou muito, né? Todas as anotações que foram feitas e todas as referências mitológicas, e nem tudo isso é tomado como uma cartilha, não pode ser, isso é um estímulo. Então a gente vai criando junto. Esse eu acho que é o grande jogo da dramaturgia processual, vou chamar assim, né? Vocês querem ir para o teatro? Então, senhoras e senhores, vamos ao teatro. Penso que o maior desafio de uma criação no âmbito virtual seja mesmo o de criar esse ambiente de troca, de afeto e afeição, de atravessamento. Ainda assim, o experimento conseguiu trazer muitos retornos, o que demonstra que sempre tem alguém lendo, ouvindo, partilhando do trabalho. E isso é o fundamental para qualquer processo. Alguém, um destino, um olhar. Mas se alguém me perguntar o que é o vazio, eu lhe digo, o vazio é uma parte de cada um de nós, e o meu vazio faz parte de mim. Claro que é um truque! O livro é sempre um truque. Agora, a leitura pode ser um truque ou não. E o templo, para cada um, ele é alguma coisa. Cada vivência é um tipo de templo, é uma coisa diferente. Então, eu acho que nesse lugar do ressignificar, eu acho o templo, sei lá, a imagem perfeita do lugar, assim, que ele é ressignificado por cada pessoa, ele é uma coisa, sabe? E meu trabalho? Meu trabalho é dar colo à alma. Existe trabalho mais bonito?
que é que acontece depois que terminar essa conversa, esse encontro? Alguma coisa vai acontecer, porque a gente vai dizer sim para o que acontecer aqui. Ainda que esse sim nos cobre, sei lá, transformações profundas ou transformações pequenas, mas a gente permanece aberto dizendo sim para o que vem. Enfim, eu acredito que esse projeto ele é um olhar para o teatro possível neste momento, né? Porque o teatro é encontro, é presença humana, que a gente tá morrendo de saudade, morrendo de falta dessa presença. Mas o teatro também é pesquisa, é experimentação. E foi o que a gente fez com esse projeto. Então eu convido vocês a embarcarem não no nosso ônibus, mas nesse exercício imaginativo de olhar para os espaços da cidade e perceber a voz, o testemunho, o que eles poderiam dizer nesse momento de pandemia.